Pessoal, como é que estamos? Como é que estamos de quarta-feira? Hoje temos um convidado especial, mais uma live aqui no Feliz Sem Tabaco. E hoje a gente vai contar com a participação do Marcos Poiato, que eu vou deixar ele contar a própria história. Vai ser muito legal, porque eu já tive, só de ter postado anteontem essa live, já vieram algumas perguntas de pessoas que não sabiam que a bituca reciclava. E existe essa dúvida mesmo. Às vezes as pessoas acham que a bituca não tem jeito, né? É um descarte que não tem como reciclar. E o Poiato vai tirar todas as dúvidas aqui. Eu já tô vendo ele chegando por aqui. Poiatão na área. Sem mais delongas, vamos achá-lo aqui. Boa noite, vamos chegando, galera. Guardando o Poiato aqui na área. Grande Poiato! Boa noite. Tudo bem, doutor Márcio? Chegou a hora de conversar, né, sobre esse assunto importante aí, né? É, isso aí. Desculpa, acho que meu áudio tá... Vou colocar aqui. Você tá joia, Poiato? Eu tô ótimo, graças a Deus, cara. Então, lá, uma correria do caramba, mesmo no isolamento, né? Você tá trabalhando mais no isolamento do que fora? Como é que tá? Olha, eu tô querendo já requisitar férias, porque tá complicado, né? Infelizmente. E olha que eu tô em casa em isolamento há quase 100 dias já, né? Ou até passou de 100 dias, né? E você, como empresário aí, que você fala para os empresários atualmente? Porque você está fazendo home office, você tem a sua empresa e você não tem ido. Literalmente, você tem ficado em casa e fazendo tudo home office. E como é que está a situação, Poiato? Na verdade, Márcio, você sabe, né? A minha empresa, meus filhos também trabalham comigo, né? Então, essa parte administrativa, operacional, são eles que estão conduzindo lá, né? E eu, como uma pessoa já numa fase de risco, né? Nessa nova tempestade que nós estamos passando aí com essa pandemia, eu fui convocado a ficar em casa, né? Que eu não achei nada ruim, por um lado, né? Mas por um outro lado é um desafio, né? Porque você tem que se adaptar totalmente, né? E essa adaptação foi tão benéfica que eu quase que não estou dando conta de tanto trabalho, né? Uau! E não quero também, por exemplo, não é que não quero, não tenho necessidade de sofrer risco e nem colocar em risco as pessoas também, porque eu acho que o primeiro passo de todos nós hoje é o mínimo de consciência de entender o que está acontecendo de verdade, né? E é sério a coisa, né? E o duro, né, Poiato, é que são tantas informações misturadas, né? E eu aproveito aqui uma parte, eu sempre falo que o fato de estar... Uma coisa aqui. Desculpa, voltou? 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 Você tá aí, Poiato? Não, eu tô aqui, tô Então ouvindo beleza. e te vendo. É porque deu uma cortada aqui. Deixa eu atualizar aqui a... Alô, alô, vamos ver. É porque eu fiquei com a... tava em dois quadros e agora eu fiquei maiorzão aqui no quadro, né? Sim. Que cortou. Eu deixei desligado, mas não sei por quê, Poiato. Desculpa. Problemas técnicos, Tranquilo. voltando. Então, assim, eu costumo falar o que está acontecendo lá no Dante Pazanese e o que está acontecendo no outro Hospital do Coração. Então, assim, não tem lotação ainda, você tem ocupação de 70% de leitos de UTI. Então, é uma adaptação mesmo. Mas, Poiato, hoje o foco, não posso perder tempo, porque tem muita coisa para você falar. E eu queria primeiro que você se apresentasse aqui para o meu público, e depois essa live fica gravada, então eu tenho certeza que muitos vão consumir essa live depois. E eu queria que você se apresentasse, o que você faz. Bom, isso é tranquilo, né? Então, primeiro, doutor Márcio, agradecer a oportunidade, né, de interagir com o seu público, levar uma informação nova, vamos dizer assim, né? Embora a gente já esteja fazendo 10 anos já de atividade nesse segmento, muita gente ainda, com certeza, não conhece e nem sabe qual é o propósito do nosso trabalho, né? Como eu falei anteriormente, né? Nossa empresa, Poiato Recicla,
ela tem uma gestão de familiar, né? Sou eu e meus 2 filhos que comandam a empresa, e felizmente eles estão totalmente engajados também nesse propósito de trabalhar essa questão dos impactos ambientais da bituca de cigarro, né? Então a Apoiato Recicla nasceu em 2010, né? E por que ela nasceu em 2010? Foi muito próximo da implementação da lei antifumo, porque essa questão do cigarro, na verdade, ela não é uma questão nova, atual, ela já é muito antiga, né? Então se fala das questões do cigarro e tal. E na verdade, o que não existia, né, era conhecimento, nós não tínhamos fundamentações de estudos, né, que evidenciasse todo esse impacto na questão do cigarro. Mas a lei antifumo, ela nos trouxe um alerta. Com todo o benefício que a lei antifumo trouxe para a sociedade, né, foi criado aí uma situação de que o que já era ruim ficou pior, né, no caso de descarte do resíduo cigarro, né? Por quê? Os ambientes internos foram limpos, a gente conseguiu com que as pessoas se livrassem desses impactos, né, da fumaça, o impacto da contaminação dos ambientes. Porém, quando as pessoas foram colocadas para fora dos ambientes, gerou uma situação ambiental, de um impacto ambiental. Por quê? O que já era jogado nas ruas e calçadas comumente se quintuplicou, multiplicou por várias vezes esse volume de descarte nas ruas. E isso se deve a uma série de situações. Não ter um dispositivo adequado para o descarte, não ter um trabalho de consciência das pessoas, de conscientização, para que ela entendesse o que isso provoca, né, no pós-consumo, vamos dizer assim, e muito menos o que isso provoca no solo, no ar, na água, as queimadas que estão por aí, e a gente vai discorrendo um pouco. Então, a Apoiato Recicla, ela nasceu com o propósito de evidenciar essa questão, mas não só evidenciar, trazer uma solução prática e viável para que isso acontecesse. E, felizmente, hoje, passado, né, esses 9 anos, quase 10 anos, hoje a gente tem um portfólio de empresas que adotam essas práticas, muitos prefeitos, né, através de prefeituras, muitos órgãos públicos adotando essas práticas, e a gente acabou hoje se tornando uma referência, né? Por quê? Em 2016... Qual que é o diferencial da Apoiato? Esse aqui é... Em 2016, utilizando uma tecnologia única no mundo, desenvolvida pela Universidade de Brasília, que conseguimos fazer, então, da bituca de cigarro, papel reciclado, né? Então, essa tecnologia é a única no mundo em funcionamento atendendo uma sociedade. Só que nós criamos vários dispositivos que começam com uma caixa coletora, que nós criamos uma caixa coletora diferente, com esse propósito já de fazer uma atuação diferente junto à sociedade e criar um modelo único, vamos dizer assim, de ponto de partida para essa mudança, né? Então nós criamos um mobiliário urbano, que hoje se espalha em quase todo o Brasil. Nós criamos toda uma logística para coletar esse material e fazer ele chegar na nossa usina, porque na verdade não é o descarte pelo descarte, é o descarte com um propósito de encaminhamento correto. Mesmo porque todas as evidências mostram que esse produto, essa bituca de cigarro, ela apresenta toxicidade. E é essa toxicidade que contamina solo, contamina ar, contamina água, como a gente vai explicar aqui. Então, nós criamos também, e essa é a base do nosso trabalho, um amplo trabalho socioeducativo, onde nós orientamos o cidadão do porquê ele deve jogar no lixo correto. Porque nós vamos transformar isso num bem social ali na frente. Por quê? Se ele joga no chão, isso vai para o bueiro, isso vai contaminar a água, vai para o oceano, vai matar peixes, vão ter mortandades e vão ter uma série de problemas ambientais. No caso, se ele fizer o uso do produto, mas fizer o descarte correto, a gente já está aí eliminando uma série de fatores que é exatamente onde a gente trabalha. Então, nesse trabalho socioeducativo,
a gente aborda todas as variáveis que estão envolvidas com o cigarro, né? Por quê? Porque essa sociedade, né, que nós nos comunicamos, ela não tem esse conhecimento. Ela nunca imaginou isso. E olha que interessante, quando a gente fala de tecnologia ambiental, é tudo que vem de fora para o Brasil. Especificamente, nesse caso da bituca de cigarro, é uma tecnologia 100% brasileira. Então, toda a metodologia de trabalho e a metodologia educativa fomos nós que criamos, e a solução tecnológica para o tratamento desse resíduo foi dado por uma das principais universidades do Brasil, que é a Universidade de Brasília. É a única patente registrada que está sendo utilizado pela sociedade no mundo. Então, hoje, nós nos tornamos referência mundial, porque nós cumprimos todos os detalhamentos, inclusive de legislação, né? Por quê? É um lixo que apresenta toxicidade, então ele tem que ter um cuidado especial no manuseio dele, até porque nossos funcionários também estão suscetíveis a uma contaminação, né? Então a gente tem que utilizar os EPIs adequados, os equipamentos para armazenamento adequado, o transporte adequado desde a coleta até chegar na nossa usina e também o processamento, né? Que nós também somos certificados pela ISO 14001, que é uma certificação internacional ambiental, e que nos dá toda essa qualificação para o manuseio dessa tecnologia. E falando em manuseio, Poiato, justamente Sim. eu queria entrar, porque a gente às vezes vê essas campanhas em praias, colocando crianças, pegando essas bitucas. Então, assim, você fala em relação à coleta, né? É uma coisa absurda, né? Então, assim, tudo bem, o intuito ele é legal, né? Você recolher as bitucas da praia, mas não se tem o conceito, né? A informação não existe, então as crianças vão lá pegando bituca, ou seja, elas manuseiam, né, as toxinas da bituca, né? Doutor Márcio, muito importante essa abordagem, né, nesse momento, porque a gente, em algum momento, a gente ia falar lá na frente, mas a gente já antecipa e fala isso. Neste momento, a gente está com várias parcerias, com vários coletivos, né, com várias instituições que trabalham esses movimentos de coleta em praia, trabalhos voluntários e tal. E é exatamente esse ponto que nós estamos levando. Por quê? Na verdade, o voluntariado, ele quer estar engajado nas questões ambientais, ele quer estar participando, né, de uma melhora da qualidade de vida, né, nos ambientes também. Mas é exatamente isso. Quando você tem um grupo, esse grupo, ele está orientado, ele tem noção do que fazer. Então, eles já vão com o EPI, eles já sabem o que pode e o que não pode fazer. O que acontece, por exemplo, numa praia, é que às vezes está o pai com o filhinho lá e eles veem aquele movimento, o que está acontecendo lá? Pô, que bacana, vamos ajudar também. Só que enquanto o organizador está com o EPI adequado, com a sua luva, com a sua camiseta, tá? Ele está paramentado, a criança ou o pai não estão, eles estão lá de shortinho de praia, porque eles estão curtindo a praia. E eles vão fazer uma atividade conjunta. É nesse momento que a gente está intercedendo nessa questão educativa de orientar, olha, no caso do cigarro, não recomendamos crianças participando. Por quê? Porque a literatura, a sociedade médica já diz que cigarro é uma doença pediátrica, certo? E por que é uma doença pediátrica? Porque estudos mostram que o início do fumar começa antes dos 18 anos. Então, não se recomenda nessa atividade de limpeza, porque aí tem que desmembrar, né? Uma coisa é meio ambiente, a outra coisa é saúde. Mas nós trabalhamos interligados. Então, essas orientações da saúde, a gente leva para o nosso segmento também, orientando a sociedade. Então, esse jovem, por exemplo, mesmo acompanhado do pai, ele é orientado a participar de uma outra ação. Por exemplo, ele pode coletar a garrafa PET, ele pode coletar algum lixo que esteja espalhado, mas não no caso das bitucas de cigarro. Então, nós preparamos toda uma cartilha para que essa ação ela aconteça, mas ela aconteça de uma forma adequada, correta. E, ao mesmo tempo, que a gente também multiplique essa informação para os pais, para as pessoas que estão na praia. Então, você veja que o nosso trabalho, ele acaba multiplicando todo o conhecimento que a gente tem de aspecto de saúde e o aspecto ambiental, dentro
de uma política de cumprimento de regras, de cumprimento de legislação de manuseio. Então, doutor Márcio, essa fala foi muito importante, né? Porque, por exemplo, o pessoal usa garrafa PET. Né? Informação, né, Poiato? Informação útil. Então, você não inibe a ação, mas você capacita quem faz a ação. E ele passa a ser um multiplicador. Então, esse trabalho da Poiato Recicla, nessa parte educacional, ela está sendo muito bem aceita. E quando eu falei que a gente está com uma agenda bem repleta, é exatamente porque agora, através da internet, a gente consegue se multiplicar, né? Antes eu ia para um determinado lugar para fazer 1 ou 2 palestras. Hoje, pela live, eu consigo fazer 4, 5, até 6 atividades por dia, né? Nessa multiplicação de informação e de conhecimento, né? Poiato, já estão caindo algumas perguntas aqui. Eu vou responder, vou colocar todas para o Poiato, tá? Fica todo mundo aí, Juliana, professor João. Podem ficar, eu já vou perguntar. Mas eu queria voltar um pouquinho, Poiato. A gente tem temos tempo. Eu quero ir do começo, né? O que tem na bituca? E se você consegue reciclar tudo da bituca, o que tem nessa bituca do cigarro? Sim, olha que interessante. Em 2010, quando nós começamos, né, a gente tinha uma dificuldade de descobrir artigos, né, ou literaturas que pudessem nos dar essa informação. Que a gente já sabia que tinha muita toxicidade, é só a gente entrar no Google que fala lá, mais de 4.700 substâncias tóxicas, né? Hoje então, já está no 9.000. Isso lá em 2010, a gente já sabia. E ainda é muito usado esse número. Acontece que, o ano passado, nós tivemos uma publicação da Organização Mundial da Saúde falando dos impactos ambientais das bitucas de cigarro no meio ambiente, impactos ambientais das bitucas de cigarro. Nessa publicação, ela foi anunciado mais de 7.000 substâncias tóxicas. Então, veja bem, o que nós temos nas bitucas de cigarro? Uma toxicidade gigante, tudo que você imaginar de tóxico está ali. Então, níquel, cádmio, chumbo, mercúrio, clorofila, enfim, uma infinidade de nicotina e mais uma infinidade de outras substâncias que estão ali e que, obviamente, no chão, em contato com a água, em contato com o solo, o próprio sereno vai umedecer ela e vai começar a soltar essas substâncias. Então, a quantidade de substâncias numa bituca de cigarro é alarmante, né? O que faz dela ser um dos produtos mais tóxicos descartados no ambiente. E olha que interessante, eu ainda tenho essa dúvida porque nós não temos esse estudo, mas a gente vai chegar lá em algum momento. Eu tenho comigo que às vezes a bituca de cigarro ela é mais tóxica até que lixo hospitalar, dependendo do lixo hospitalar. Porque uma bituca ela tem 7.000 substâncias tóxicas, mais de 7.000. Muitas das vezes tem algum lixo hospitalar que não vai ter essa toxicidade. Mas é só para a gente fazer uma alusão que vale a pena gestores públicos e privados terem um pouco mais de atenção para essa situação, porque eles vão detectar muita coisa que não é sabido até hoje do que contém ali, né? E tem um detalhe, né, doutor Márcio? É o lixo mais comum jogado nas ruas e calçadas. Então nós estamos falando de uma coisa que começa com a educação. Passa pelo meio ambiente, passa pela saúde, passa por comportamento da sociedade, educação, passa por cultura, né? Porque já ficou enraizado que parece que bituca de cigarro é um lixo invisível. Invisível. Né? Ninguém vê, todo mundo pisa em cima. Poeta, eu estava lendo aqui, parece que tem estatística mostrando que 60% dos fumantes, não sei se isso é real, né? Eu estava lendo alguma coisa, 60% deles descartam. É isso? Se a gente vai falando que 60% descarta, a gente pode achar que é até mais, né? Você tem esses dados, eu não sei te dizer, não sei o que você pode dizer a respeito disso. Na verdade, os estudos mostram que 98% do fumante joga no chão. E esses 2% é para você ser otimista. Até eu vou fazer uma brincadeira, né, com quem está assistindo. Vocês já viram alguém? Tem aquelas caixinhas pré-históricas, né, que não se usa mais, mas a gente encontra em todo lugar. Aquela caixinha de areia para as pessoas fumarem e jogar. Vocês já viram alguém jogar a bituca ali, ela quicar, cai na grama ou cai na calçada? Já viu alguém voltar e buscar ela? Não acontece isso, entendeu? Então, a gente fez vários estudos, a gente fez muita observação sobre esse comportamento do cidadão, inclusive em happy hours, a gente fez vários
takes, né? De ver Sério? como que funciona o comportamento. Quando ele chega, depois de um determinado tempo e no final do expediente. Quer dizer, ele chega jogando na caixa e ele termina arremessando na rua, entendeu? Então, o próprio cidadão consciente, ele modifica o comportamento dele, não sabe se é perante os amigos, perante a sociedade, ou é por efeito de uma outra droga, né, que são as bebidas e tal, mas ele muda o comportamento. Inclusive, a bituca de cigarro é considerada uma poluição difusa, porque o mesmo cidadão, ele fuma em vários locais no dia, e ele descarta isso involuntariamente em qualquer lugar. Então, por exemplo, ele está no Dante Pazanese, ele fuma um cigarro, joga no chão. Ele vai no ponto de ônibus, fuma um cigarro, joga no chão. Ele vai na prefeitura, joga no chão. Então, para ele é muito comum isso. Então, a gente começa, na verdade, falando que isso é um problema de educação. Não é educação ambiental. Educação. E além do descarte, ele descarta o cigarro aceso, né? E o que fica contaminando ainda, colabora mais ainda para a poluição ambiental, né? Ele larga, ele não apaga. Não, com certeza, tem mais esse agravante. Inclusive, recentemente, é muito provável quem está nos ouvindo e vendo aqui, vai lembrar de uma figura que foi publicada, rodou o mundo, um pássaro pegando a bituca e alimentando um filhote, né? Então a gente já aproveita esse momento para fazer essa lembrança dessa imagem. Por quê? O pássaro, o animal, ele pensa que é alimento, tá? Aquela bituquinha acesa lá no chão, ele pensa que é alimento. Ele vai e pega. O primeiro dano é no bico, é na língua do animal, é na boca dele que ele vai sofrer um dano. Se ele não pega no lugar queimado, ele vai levar até o ninho. Então imagine o ninho seco com o filhotinho. Isso é um prato cheio para pegar fogo. Então pega fogo no ninho, pega fogo no passarinho, pega fogo na árvore, e aí vem as queimadas, que é muito comum nesse período de estiagem que a gente está. Então, quer dizer, é uma série de inconsequência comportamental que, se a gente não levar isso para a sociedade, a gente vai ficar a vida inteira falando, e vendo no jornal. Nossa, incêndio na estrada, incêndio na avenida, pegou fogo no asilo, são tudo descuidos da sociedade com esses descartes. Então, a gente trabalha muito essa questão do jogar o lixo no lixo. Porém, a bituca de cigarro é considerada o lixo mais comum descartado incorretamente nas ruas e calçadas. Então, veja que é um belo de um exemplo, não deveria ser, mas do porquê que a gente tem que trabalhar isso, porque você tem muitas implicações. Então, como eu falei, implicações de educação, implicações de cultura, de saúde, de meio ambiente, tudo que está envolvido. E por isso, doutor Márcio, que nós criamos os vários dispositivos, porque a gente trabalha interligado. Por exemplo, quando a gente implementa essa ação na empresa, a gente já orienta, olha, caixa coletora, serviço de coleta, nós temos a usina para onde vai a reciclagem, mas nós temos que fazer um trabalho educativo aqui, nas CIPAs, CIPATMAs. Por quê? O grande exercício nosso é conscientizar o cidadão do problema e que a solução está nele, né? A solução está nele. Deixa eu voltar. Tem pergunta aqui que vou voltar nesse assunto com você, mas eu vou fazer uma sequenciazinha em relação. Muitas perguntas já me perguntaram aqui, por isso que eu vou estar já colocando. Depois eu vou responder aqui, gente. Fiquem tranquilos, tá? A gente tem tempo. Eu vou dar uma sequência aqui, vão perguntando que eu vou na sequência. O tempo de decomposição, eles me mandaram pergunta a respeito disso. Em quanto tempo que você decompõe se está no ambiente, né? Que é algo... Sim. Doutor Márcio, é o seguinte, olha, hoje já tem estudos que falam de 10 a 15 anos para decompor uma bituca de cigarro, certo? E isso tem algumas respostas já. Quando nós começamos, os estudos mostravam que era 3 a 5 anos. E isso se deve à péssima qualidade do que está sendo consumido no mercado. Então, é sabido que 57% do consumo de cigarro hoje no país é cigarro de contrabando. Então, é muito importante que a sociedade tenha esse entendimento, e tenho certeza que você é um especialista nisso, você trabalha muito isso. É muito mal para a saúde e muito mal para o meio ambiente, porque, obviamente,
é uma coisa que você não sabe a origem, você não sabe o que está contido ali, porque o que já faz mal vai fazer mais mal. E nós temos aí um sério problema, que aí já entra também a questão de segurança pública, né? Porque é um problema de contrabando, um problema de contravenção, e que afeta sobremaneira o social, né? Social e ambiental. E se afeta o social e ambiental, afeta o econômico. Aí a gente entra na história da sustentabilidade, né? O que é a sustentabilidade? É a busca pelo equilíbrio econômico, social e ambiental. Então veja como um impacto ambiental ele também promove um problema econômico grande, porque 15 anos para decompor é muito sério, e numa coisa que é muito volumosa, né? Nós tínhamos estudo... Poiato, confirma para mim, parece que é o primeiro é o contaminante número 1 dos oceanos, é a bituca. Sim, na verdade, esse estudo que foi publicado pela ONU ano passado, né, é que eles fizeram um inventário nesses trabalhos de limpeza de praia no mundo todo, né? E disparado, bituca de cigarro foi o lixo mais encontrado em praias, mares e oceanos. E veja que interessante, quando a gente começou a trabalhar, a gente só falava que era ruas e calçadas. Então agora a gente tem um discurso oficial que também é praias, mares e oceanos. Bom, é por isso que a gente tem um trabalho muito forte nas praias agora. Eu vou voltar nisso aí com você, que vocês têm um trabalho lindo de praias. Agora, vamos fazer um paralelo aqui. Quem nunca foi construir um castelinho de areia, ficou juntando lá a areinha e não tinha uma bituca de cigarro? Triste, e faz um buraquinho com o dedo. Exato, né? Exato. Impressionante. Mas, Poiato, deixa eu responder algumas perguntas aqui, só para no negócio, porque já tem algumas. A Juliana, a grande Ju, boa noite. Quando alguém para de fumar, onde ele deve descartar o maço de cigarro que sobrou? Qual é a recomendação, então, Poiato? Olha que interessante, né? É ótima essa pergunta também, porque esse é o nosso grande desafio, né? Quando a gente está conversando, a gente fala muito na sociedade, a sociedade mudar comportamento e tal. Por incrível que pareça, o nosso grande desafio está com gestores, porque nós entendemos o seguinte, se os gestores, né, eles não adotarem essas novas práticas, adotarem as novas tecnologias, a gente dificilmente vai melhorar, porque nós vamos continuar com as práticas antigas. Então, a gente tem que inovar. Então, hoje, a grande dificuldade é que os gestores públicos adotem esses trabalhos para a gente poder ter os dispositivos, né? Nós temos que ter os coletores em locais estratégicos, não uma quantidade absurda, mas a gente tem que trabalhar essa parte educacional do cidadão chegar na caixa coletora. Por exemplo, na frente de um metrô, nos terminais de ônibus, locais públicos onde você tem um grande fluxo, porque invariavelmente vai ter fumante, e quando ele vai entrar nos lugares, ele vai jogar na rua e calçada mesmo, não tem lugar para ele jogar, então ele vai jogar. Não é que é certo ele jogar, é que aí a gente fica um jogo de empurra, né? O problema é do João, não, o problema é do Pedro, não, o problema é do Chico. Não, o problema é da sociedade. Então, nós temos que entender quem são os atores que devem atuar nessa questão e juntos a gente criar. Então, a resposta para a Juliana, o adequado seria que nós tivéssemos coletores distribuídos nos lugares de grande fluxo, para que o cidadão, em algum momento, ele possa aguardar por um período de tempo até achar esse dispositivo de descarte e fazer o descarte ali, né? Como esse é o grande desafio, eu acho que a gente vai demorar um bom tempo ainda para a gente poder dizer assim, nossa, a nossa cidade ela já entrou na onda sustentável, entendeu? Ela já está praticando isso. Porque o grande problema hoje, doutor Márcio, né, é o seguinte, fala-se muito, mas pratica-se pouco, Pratica-se pouco. Vamos entender que essa informação e falar de descartes, né, Poiato? Eu vejo assim, a gente tem aprendido, né, com essa história de meio ambiente, todo mundo tenta preservar, mesmo óleo, né, descarte de óleo de cozinha. Então, assim, imagina com bituca de cigarro, que já é uma coisa que já vem lá de trás, né, é histórico, então era normal fumar. Então, é o que você falou, né? Parece que a bituca é invisível, porque é comum, ele já pega e já joga como se se aquilo não fosse lixo. Então, esse processo de educação é um negócio lento e gradual, né, Poiato? Sim, é médio longo prazo, mais longo prazo do que médio, inclusive, né? Mas eu posso dar indicador, posso dar um indicador positivo?
Manda. Quando a gente começou em 2010, nós demoramos 6 meses para coletar 15 quilos de bituca de cigarro. Hoje nós coletamos hoje de 400 a 500 quilos mês de bituca de cigarro. Hoje a gente tem mais de 7 mil pontos de coleta em todo o país. Então você veja que é um trabalho de formiguinha, mas ele vai se multiplicando, ele vai crescendo. E hoje a gente já pode falar que mais de 54 milhões de bituca de cigarro já entraram nas nossas caixas coletoras. É o maior volume de bituca já coletado no mundo sem varrer rua, porque o nosso processo é educacional. Então você veja que nós temos 54 milhões, Poiato? Milhões de bitucas já coletadas. Que coisa linda, Poiato. Um quilo de bituca significa 2.500 bitucas. Você imagine que nós estamos coletando de 400 a 500 quilos. Agora, com a pandemia, diminuiu um pouquinho, né? Então, nós temos todas essas informações porque a gente faz todo o mapeamento de coleta do resíduo. Nós sabemos de onde tira, quanto tira, e nós fazemos um inventário para que os agentes públicos possam utilizar isso para que eles possam aplicar nas suas ações, né? Então, as cidades que adotam esse trabalho é fantástico, né? Adoram, né? E a população também, ela compra a ideia, ela gosta, porque quando ela vê o resultado final e você apresenta os números, ela fala, pô, eu jogava no chão, agora eu jogo na caixa. E olha, eu estou colaborando com isso. Então, esse é o fator motivacional, né? Você tem que criar alguma coisa. Pode falar. Tenho certeza que isso é uma dúvida, então não posso deixar de responder, porque todo mundo fica curioso. Eu mesmo já perguntei em outras oportunidades para você. Resume um pouquinho essas reações químicas. Como é que você faz esse tratamento da bituca de cigarro? O que você faz lá na usina? Sim. Então, doutor Márcio, é o seguinte, a primeira coisa que nós fazemos é triar as bitucas de cigarro, porque as pessoas, infelizmente, né, por essa falta de educação, elas jogam pilha, parafuso, prego, tudo que cabe no buraquinho da caixa, ela joga, mesmo cabendo só uma bituca de cigarro, mas ela quebra os negócios e põe lá dentro. Então, a primeira coisa é uma triagem, porque no processo só vai as bitucas de cigarro. Bom, essa tecnologia que foi desenvolvida pela Universidade de Brasília, na verdade, é uma solução química, né? Então, vamos imaginar que é um processo químico e cozimento. Então, nós temos lá panelas, onde nós colocamos água, certo? Na quantidade determinada. Nós colocamos uma quantidade de peso de bitucas e colocamos uma quantidade de solução química para esse processo. Que é o que você patenteou, né? Que é o que está patenteado aqui. Exatamente. Essa patente é da Universidade de Brasília, que nós licenciamos. Então, esse processo de cozimento, ele continua. Quando dá o tempo correto, desliga a panela, vai estar quente. Obviamente, nós vamos trabalhar esse material só no dia seguinte, quando já estiver frio, certo? E o que faz essa tecnologia com esse processo químico de cozimento? Você tira a toxicidade que está no cigarro e transfere para a água. Vale aqui uma explicação. Imaginem um cigarro. A parte branca é tabaco. Tabaco é celulose, é planta, celulose, certo? O filtro do cigarro é acetato de celulose. É produzido numa indústria, então tem o acetato. Qual é o problema? A quantidade de substância química. Essa tecnologia, essa química, ela permite retirar a toxicidade, mas ela não destrói a celulose. Então, o que acontece no processo químico? A toxicidade sai toda na água. No dia seguinte, aquele monte de bituca, ela já está sem contaminação. O que vai acontecer? Duas etapas. A primeira é com a massa. Nós vamos tirar essa massa da panela, ela vai para uma máquina de lavar industrial, uma máquina de lavar roupa industrial. Passa por uma lavagem, por quê? Ela está encharcada, deve ter algum resíduo ainda. Então, ela passa por uma lavagem para retirar o restinho de resíduo que tiver. Saiu da máquina, ela vai para um triturador industrial. E por que o triturador? Porque ali a gente já vai produzir a massa celulósica. Ela está em forma de bituca ainda. Nós não podemos levar esse material para as escolas, para as instituições, em forma de bituca. Senão a gente estaria incentivando ou mostrando a história do cigarro, né? Então, a gente transforma em massa. Então, por isso, passar por um triturador. Depois que passou pelo triturador, ele já fica em forma de massa. Então, você imagina uma massa de pão,
uma massa de pizza. É assim que ela fica. Vai para umas esteiras onde elas vão para secagem. Secou, embala, já está pronta para a gente fazer o outro ciclo, que é a outra educação que nós vamos fazer em instituições. Então, essa é a parte da massa, né? Nós temos a toxicidade, então, na água. Essa água, ela vai para um tanque de contenção, onde nós também fazemos um tratamento. Essa água não pode ser descartada por esgoto, certo? Ela tem que receber um tratamento. 95% da água retorna para nós utilizarmos nos próximos processos. 95%. 95%. E nós temos, então, somente 5% do efluente. E o que nós fazemos com esse efluente? Nós temos toda uma assessoria de uma empresa especializada em tratamento de efluente. É essa empresa que vai receber esse efluente, vai fazer o tratamento adequado e dar o encaminhamento correto desse material. Nós temos uma produção 100% sustentável, né? Eu acho que vale a pena aqui também explicar um dado que vai agradar muito quem está nos assistindo hoje. O nosso prédio, a nossa empresa é uma empresa de conceito. Nós trabalhamos com tecnologia, nós trabalhamos com literatura, nós trabalhamos com pesquisadores. Quem nos dá toda essa retaguarda são os pesquisadores da UNB que desenvolveram a tecnologia. Então, o que acontece? O nosso prédio também é um prédio sustentável. Nós fazemos captação de água da chuva e armazenamos a água. Então, na nossa operação, nós não usamos água potável. Então, nós usamos água de captação de chuva. Então, só por isso, a gente já tem um case de sustentabilidade fechado. Nosso prédio tem iluminação natural, também não usamos energia elétrica. É só o suficiente para acender alguma luz, ligar um equipamento. A nossa conta, só para dar uma ideia, é uma conta mínima de energia elétrica. Não temos nada de excedente. E também não temos descartes de resíduo. Nós não temos impactos ambientais. A nossa operação é 100% limpa. O que faz da nossa operação ser um case de sustentabilidade. É por isso que nós temos tantas premiações, tantas certificações. E muita solicitação para conhecer o nosso processo, né? Porque a gente recebe lá alunos para fazer TCC, a gente recebe pesquisadores, professores, gestores de empresas, né? Porque eles falam, eu preciso conhecer esse negócio, nunca vi um negócio desse tão fechadinho. Exato. Assim, completo. E tudo isso certificado. Não tem nada solto que... não, é tudo certificado, é tudo publicado, tanto que nós trabalhamos em portas abertas, né? Não temos que esconder nada de ninguém. Né? Portas abertas, e você já ganhou vários prêmios, né, Poiato? Você foi até para Dubai. Sim. Receber prêmio, né? Levar toda essa tecnologia. E eu gosto sempre de pontuar que na época que eu estava na UCSF, e eu comentei com você depois, eu fui num evento lá em que uma das palestrantes falou de bituca, né? E aí eu até comentei com você, porque isso foi em 2014, e sim, ele simplesmente, ela deu uma palestra que era um ponto de interrogação. Tipo, não sabia o que fazer. Sim. Eu falei assim, vou chamar o Poiato, que o Poiato sabe mais o que fazer. Isso que você tinha 4 anos de sequência, né, Poiato? Imagina, já andou 10 anos. Sim. E ainda assim, a gente percebe que existe sim um progresso. Então, hoje você está na frente com toda essa tecnologia, que é a coisa mais linda. Imagina, 54 milhões, né? Então, assim, cada um numa parte, né, Poiato? A gente tentando tratar os fumantes e você eliminando essa poluição ambiental. Mas eu queria, já puxando para a sua usina, tem a questão do professor Viegas aqui, considerando que temos mais de 1 trilhão de cigarros produzidos anualmente. Esse projeto de reciclagem, ele possui potencial de escala de produção para reciclagem, Poiato? Nossa, como é que você está se preparando para isso? Bom, a gente está com vários projetos aqui. Gostaria de dizer para ele que é totalmente viável, né? A gente já está com vários projetos em várias escalas, né? Nós entendemos que esse 1 trilhão ele pode perfeitamente ser reciclado. O que nós precisamos de verdade são 2 coisas que, infelizmente, no nosso país está um pouco ausente. É a questão em investimento em tecnologia e em novos processos, né? E, às vezes, até de um investidor, que eu até convido ele, se ele estiver interessado, a gente tem todos os planos de negócio estabelecidos aqui para trabalhar com a gente. E nós estamos estudando isso seriamente. A gente fala brincando, sabe que a gente gosta de descontrair, né? Mas
é sério isso e a gente tem todo esse potencial para escalar. Agora, nesse momento, só para ter uma ideia, nós temos uma parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, que a gente firmou agora no começo do ano, e nós estamos ampliando a nossa operação para todo o território nacional. Não. Nós já tínhamos empresas em todo o território nacional, só que agora, através do Instituto Lixo Zero Brasil, nós teremos representantes locais em todos os estados brasileiros. Então, isso é só para dar um exemplo de como a gente está escalando. E você falou um pouquinho antes... Me explica como é que você estoca isso, Poiato, porque eu acho que é uma coisa que eles querem saber. Então, por exemplo, você tem lá numa cidade... Sim, e na verdade nem estoca, porque conforme vai coletando, já chega, já vai processando e a gente já vai demandando todo esse material. Porque, aparentemente, a gente fala em 1 trilhão, só que nós falamos que nesses anos todos a gente chegou em 54 milhões. É óbvio que quando a gente tiver, por exemplo, algum investimento em alguma região do Brasil, tal, não sei o quê, a gente já vai estar coletando lá numa maior escala, numa maior quantidade. Mas então, hoje, nós temos para até 2 toneladas mês. Nós temos hoje, por exemplo, uma coleta que chega a 500 quilos, vamos dizer assim. Então, nós temos ainda um espaço, né, um gap na nossa linha de operação, que isso vai crescendo gradativamente. Mas veja que mesmo nesse momento que a gente ainda tem uma reserva para a linha de produção, nós já estamos estudando uma nova planta mais atual, numa região melhor localizada, entendeu? Onde que a gente vai ter uma capilaridade muito maior nessa operação. Então, a gente já está pensando nisso. E eu queria só fazer um registro que você comentou, só para não deixar passar batido. Esse reconhecimento internacional, nós acabamos de receber agora, no mês de março, mais uma certificação internacional. Nós somos agora, nós estamos entre os 500 melhores projetos da América Latina, né? E no programa de cidades sustentáveis, cidades inteligentes, nós estamos em 22º lugar. E estamos entre os 30 melhores projetos socioeducativos do Brasil que estavam participando dessa premiação. Então, a cada hora, a gente coloca à prova a nossa tecnologia, o nosso processo, né, de dispositivos para a gente interagir. E como você falou, doutor Márcio, a área de saúde, certo, tem uma atuação forte nesse segmento e nós temos agora uma atuação forte na área de meio ambiente. O que nós precisamos fazer é interligar as áreas e convidar algumas outras, como da educação, certo? Como da cultura e até de ação social, porque o nosso trabalho termina com ação social, né? Que nem quando eu estava explicando, a gente falou que a gente termina a massa quando ela seca. Na verdade, ali nós vamos iniciar um outro trabalho. Eu não sei se você quer que eu fale agora, você vai deixar um pouco mais para o final. Não sei se tem mais pergunta aí. Não, só tem um comentário aqui do Barbosa. Deve ser Flávio, desculpa, não sei se é Flávio. As empresas que fabricam cigarro deveriam ser responsabilizadas por esse lixo tóxico dispensado no meio ambiente. O que você acha, Poiato? Como é que é? Eu na verdade, eu já cheguei a pensar dessa forma. Hoje eu penso diferente. Né? Até pela informação que eu passei anterior. 57% do cigarro contrabandeado é o que é mais consumido no Brasil. Então, não seria correto passar essa conta para a indústria lícita, sendo que 57% é contrabando. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós temos uma taxação no preço do cigarro que chega a 80%. Eu não sei se é 80% ou 81%. Né? Então, veja bem, eu vejo que o grande dono do negócio do cigarro é o governo, não é nem a indústria do tabaco. Né? Então, de novo, eu transferi um pouco de responsabilidade para o governo. Né? E eu tenho certeza que se nesse debate a indústria do tabaco for chamada, ela vai sentar, mas ela vai apresentar esses dados. Né? Por que ela tem que pagar? Entendeu? Eu posso contribuir, mas tem mais gente aí que vai ter. E, sem contar que tem uma situação, né? Quem consome é que joga no chão, é quem promove os impactos. Então você veja que nós temos que criar os vários dispositivos para a gente chegar nesse denominador. Então, eu já pensei lá atrás que esse problema era a indústria do tabaco. Daí, conforme a gente vai aprendendo e vai entendendo,
a gente começa a mudar. Então, eu acho que eles têm responsabilidade também, sim. Sim, mas não totalmente deles, entendeu? Então, temos que chamar setor público, setor privado, e a sociedade tem que estar representada ali, porque ela também tem que dar a contribuição dela. Existem vários, só respondendo um pouquinho o Barbosa, o Flávio, por exemplo, existem projetos de lei, como o CID Tabaco, que tenta responsabilizar também a indústria por conta na saúde, ou seja, taxar no maço de cigarro, assim como tem na Califórnia, por exemplo. Do maço, eles usam um valor que você compra direto no maço. Então, por exemplo, o maço custa $10. Então, $2 vão para tratamento dos fumantes. Iria esse dinheiro direto para o SUS. Então, eles estão tentando botar essa responsabilidade. Então, é um pouco do paralelo em relação a essa responsabilidade social que a indústria deveria ter. Então, estão tentando fazer essa taxação, mas aí estão mexendo com muita coisa. Eu concordo com você, Poeto, tem 80% de taxação. Isso o governo tem, sim, que também colocar o dedo dele, precisa oferecer tratamento, precisa ter todo esse suporte. Então, isso vai além. Deixa eu voltar numa questão aqui. Temos mais 15 minutos. Poeto, qual que na verdade, foi o tema da live para a gente puxar um pouquinho? Qual que seria a principal agressão ao meio ambiente que você vê do cigarro? A principal, assim, o que você cita alguns, mas o que você... Olha, quando a gente fala dessa principal agressão, a gente estaria falando de um fator, né? Então, eu vou desmembrar ele. Eu acho que a principal agressão é a falta de educação. Tá. Porque se a sociedade não entender que ela precisa se reeducar, e não é só para a bituca de cigarro, é para o lixo de uma maneira geral, porque a gente entra numa outra história. E vou aproveitar para falar para a sociedade aqui, olha, o Brasil, saiu uma estatística da Brelp agora, Associação Brasileira de Embalagens, que nós reciclamos somente 3% do nosso lixo. Nossa. Gente, a gente está hiper atrasado. Eu vou aproveitar e falar de uma estatística. Teve um evento em Campinas, há 2, 3 anos atrás, e tenho certeza que esse índice não é diferente ainda. Brasil, Portugal, sustentabilidade. Nós tivemos professores da Europa, especificamente de Portugal, e tivemos professores de várias universidades aqui do Brasil. Um dos temas era nível de consciência ambiental. O de Portugal era o convidado, né? Então ele sempre apresentava primeiro. Bom, ele foi lá e apresentou qual é o índice de consciência ambiental na Europa? 85%. Bom, não vou falar qual a universidade brasileira e nem o coitado do professor, para não crucificar ele, certo? Não tem essa necessidade. Mas qual o índice que foi apresentado do Brasil? Dá um chute aí, Márcio. O índice do Brasil, bom, a partir do momento que a gente recicla 3%, sei lá, vou chutar uns 9%. 3,8. Esse é o nível de consciência ambiental. Então, eu diria assim, a gente não passa em nenhuma provinha do Enem se a gente for falar então, é muito ruim para nós termos que falar. Então, eu acho que a maior agressão para nós que trabalhamos na área, porque conhecimento temos, dispositivos temos e temos condições de fazer. O que nós não temos, talvez, sejam gestores com vontade política, às vezes, de resolver essa questão. E, às vezes, vontade pública, privada também. Então, eu diria que a maior agressão, no meu entendimento, é por isso que eu falo que a nossa atuação está muito forte na educação. A gente precisa resolver esse gap aí. Mas eu diria que o maior impacto, que é um bem essencial para a nossa vida, é a água, né? E nós temos um estudo da USP, de 2016, que mostrou que 2 bitucas de cigarro misturadas em 1 litro de água geram o equivalente a 1 litro de esgoto. Olha, quanto que é a média de fumar do brasileiro por dia? Né? Só 2 bitucas promovem 1 litro de esgoto. Aí tem muita gente que fala para nós, ainda bem que eu não fumo. Eu falo, azar o seu, engano o seu, porque você não fuma, mas você paga essa conta. Varrição de rua, limpeza de bueiro, tratamento de água, todos esses impactos você está pagando, entendeu, cara? Então, veja como a gente tem coisas para conversar e para discutir, né? E para solucionar. Então, a Poiato Recicla, ela entra nesse meio, né? Para debater, apresentar soluções, mas soluções que estão evidenciadas cientificamente, não é achômetro. Né? E não adianta fazer só palestra. Até, Márcio, eu vou falar,
Tô falando Márcio, agora já não tô falando nem Por doutor Márcio. favor, por favor, Márcio, né? Você... amizade que a gente tem. Imagina, Márcio, por favor. Mas olha o que acontece. A gente faz muitas atividades em universidades no Brasil afora. Pô, você não pode vir falar sobre esse problema, é uma novidade, é inovação, é empreendedorismo, vocês geram um emprego, geram imposto. Pô, aí você vai com a maior boa vontade lá. Aí acaba a atividade, eu pergunto sempre, o que vocês vão fazer agora? Ah, a gente vai fumar um cigarrinho ali fora, né? Eu falo, ó, vou fazer uma dinâmica com vocês lá fora, então. Né? Eu vou lá fora tal, e chamo o professor, né? Às vezes o diretor da escola, da universidade, o reitor, tal, e vamos lá fora. Aí o pessoal fica falando, mas o que é para fazer? Eu falo, você não ia fumar? Fuma, entendeu? Fuma aí e tal. Fuma, termina de fumar, joga no chão, joga no jardim, joga no tal, não sei o quê. Aí eu falei, professor, essa é a dinâmica. Eu estou aqui, ó, viajando no Brasil inteiro para falar disso. Venho na universidade para... Viu, não faz 5 minutos que acabou a atividade, as pessoas estão aqui jogando no chão. Mas não dá para ter um coletor de bitucas aqui? Não dá para a universidade encaminhar e dar exemplo. A universidade tem engenharia ambiental, direito ambiental, gestão ambiental, mas ela não pratica isso na própria universidade. Entende? É muito contrassenso, é muito... Sabe, você fala assim, gente, eu não consigo entender. Agora, a gente trava um pouquinho nos gestores, né, Poiato? Porque assim, a gente está tentando levar lá para o Dante Pazanese, né? A gente já fez 2 reuniões tentando desencadear, né? Parece uma coisa tão simples. Você fez a análise, quantas bituqueiras que você tem que colocar, super simples e, assim, barato, e o negócio não sai do papel. Uma coisa muito, muito simples. Então, assim, como depende também da vontade política mesmo, da vontade do cara. Ou o cara encampa, ou um negócio tão barato que o negócio não anda. Até engato aqui uma questão da Juliana, que ela tá pertinho de você aí. Depois eu vou colocar vocês em contato, que a Juliana é uma pessoa muito ativa aí no tabagismo, ela é de Piracicaba e ela quer depois entrar em contato com você para falar com algum representante lá da prefeitura de Piracicaba. Ela é da Sucesso, então depois eu coloco vocês em contato. Fica tranquila, Juliana, porque o Poiato é o cara para fazer isso lá. Deixa eu emendar aqui, Poiato. Deixa eu só mandar um recado para a Juliana. A Hyundai, a fábrica lá automobilística, a Hyundai, é cliente nosso lá em Piracicaba. Show. Então você já tem até um caminho, já tem até os carrinhos lá para você. Vai melhorar até a logística para você, hein, Poiato? Deixa eu te perguntar aqui, só para não ficar pergunta sem ser respondida, a Camila perguntou assim, você tem algum dado de desmatamento por conta dessa celulose usada no cigarro? E aí eu vou comentar uma outra coisinha, Poiato, que uma vez eu estava indo viajar para América Central, aí, em algum lugar, não sei se eu fui em algum evento aí, acho que foi em Punta Cana. E eu estava no aeroporto e eu desci na hora de pegar minhas malas, acho que eu já te contei isso, Poiato, e que eu fui conversar com um cara, ele estava indo para um congresso de filtros de cigarro. Era um congresso, eles estavam fazendo... Ou seja, existe... não é uma única fábrica que produz isso. E eu queria que você desse algum detalhe em relação... Porque imagina, tem um congresso, tem uma convenção para... e eu até coloquei aqui no passado, a bituca, o cigarro, ele apagava, né? Poiato. E depois de um tempo eles melhoraram a folha, né? O que envolve, né? O papel do cigarro. Então tudo tem tecnologia e tudo tem investimento. Imagina você ter a convenção toda para a produção disso. Fala um pouquinho disso, Poiato, por favor. Sim, na verdade, essa questão, por exemplo, da celulose, eu vou fazer um paralelo, por exemplo, muita gente pergunta, dizer assim, pô, quantas árvores eu deixaria de cortar se eu utilizasse esse material. Na verdade, no Brasil, a gente não tem essa preocupação, porque quase que 100% é reflorestamento, né? Da celulose utilizada é reflorestamento. Então, é madeira certificada. Então, a gente nem faz esse comparativo porque não compensaria. E um outro detalhe, por ela ser de reflorestamento, é feita em muita quantidade, o preço da celulose também é muito baixo. O que faz, por exemplo, nós recuperarmos essa celulose, primeiro que é uma pequena quantidade que a gente produz, né? Então, não daria nem para começar a pensar em competir, isso é bobagem, a gente não tem volume para isso, né? Então, em termos de viabilidade econômica também, nós não teríamos para fazer uma competição com essa indústria. Então, nós nem colocamos como uma vantagem competitiva recuperar essa celulose na questão do cigarro, porque ele não tem peso, ele não tem tamanho, então
O que nós temos, na verdade, é muita quantidade de bitucas. Mas se você for ver em peso, em volume, é muito pequeno, então não tem um ganho. Então a gente nem classifica como um ganho ambiental se a gente reaproveitasse isso. Na verdade, nesse aspecto da celulose, comparado com o reflorestamento. Mas o ganho ambiental nosso é absurdo, né? Lixo na rua, tudo que está... E que, na verdade, essa conta ambiental, nós sabemos, por exemplo, que o tabagismo, ano passado, consumiu 57 bilhões e 800 milhões de reais. Mas a conta ambiental, nós nem temos valores, né? Isso não está na conta, né? Então é isso. O professor Viegas até comentou aqui, é um dado que a gente tem, né? Que o Brasil paga 57 bilhões em tratamento de saúde e só arrecada 13 bilhões. Então, ou seja, mesmo com esses 80% de impostos, a conta não fecha, né? Então, não fecha. Então é complicado nesse sentido. A Mônica fez um comentário aqui em relação a se deixasse para o Japão cuidar do Brasil, né? Teria um resultado melhor. Continuam usando árvore para se fabricar as bitucas. Queria fazer um comentário sobre o Japão também. Pode falar, poeta. Eu só estou lendo aqui para ver se não fica nenhuma. Pode falar. Sim, não, eu queria fazer esse comentário porque eu já ouvi muito questão, no Japão não acontece isso e tal. E outro dia eu fui surpreendido por uma matéria na TV, que o japonês ele joga a bituca de cigarro no chão sim, viu? Então, não vi a matéria, vi como eles fazem. O que eles têm de diferente de nós, que é a educação deles lá, e olha que legal que eu vou falar. Eles têm um sistema em regiões que as empresas liberam alguns funcionários em dias alternados para eles fazerem uma limpeza no entorno. Então, é diferente isso, né? Enquanto nós aqui jogamos e não olhamos para trás, eles lá têm toda uma política e que a empresa, inclusive, libera a pessoa mais cedo para ela fazer uma limpeza no entorno. Óbvio que o Japão é um exemplo, né? Mas eu só queria fazer uma alusão porque eles também jogam lixo no chão, sim. Para mim era um mito também, mas não é mais. Na verdade, assim, eu conheci Tóquio, né? Não conheci o Japão, assim, eu fui para Tóquio. Lá eles têm fumódromos, então você vê, são câmaras assim de pessoas fumando ali dentro. O que é engraçado é que tem locais que são mais, por conta de serem locais turísticos, você vê no chão, é proibido andar fumando. Ele não pode caminhar fumando por aquela via. Então você tem as placas no chão. Então, assim, é uma cidade muito limpa mesmo, né? Eles têm os locais próprios, mas a educação, né? Isso é educacional. Não que 100% não, mas pelo menos a educação é bem maior do que aqui no Brasil, né? Infelizmente a gente não consegue. Mas essa informação que você passou, Márcia, é muito importante porque é o seguinte, olha, no nosso escopo de trabalho educacional, porque, veja bem, a lei antifumo, ela excluiu os fumódromos, né? E o que nós apresentamos de alternativa, vamos dizer assim, para as empresas? Veja bem, nós também não concordamos. Não concordamos com os fumódromos tradicionais. Mas nós não estamos falando de uma mudança de comportamento. Nós criamos uma caixa coletora, mas hoje nós temos pontos de descarte de resíduo de cigarro. É diferente. A lei antifumo permite que eu fume em local aberto, respeitando as pessoas e os ambientes, mas eu tenho um lugar para descartar ali. Então, isso é um dado. E isso hoje, por exemplo, eu falei, a gente tem um portfólio de empresas que nós levamos isso para a empresa. Então, por exemplo, tinha uma empresa lá que tinha 10 fumódromos, não tem mais 10 fumódromos. Ele tem 4 ou 5 pontos de descarte. Está demarcado onde o funcionário pode fumar, e não é um ponto de concentração também. Então, o que acontece? Quando a gente leva esse programa para a empresa, ela cria, né, disciplinas também adequadas, né? Poeta, eu preciso acabar porque faltam 42 segundos. Eu queria te falar, poxa, fico muito orgulhoso de ter você como amigo por tudo que você criou. Assim, eu estou hoje no Oferecendo Sem Tabaco, comecei na hipertensão e agora eu trato fumantes e você faz um trabalho brilhante. Eu queria que você despedisse aí. Muito obrigado pela presença aqui. Eu sinto um orgulho muito grande de você. Parabéns. Bom, eu só tenho que agradecer, você sabe que eu sou um fã seu também, um baita de um parceiro, além de um amigo, né, um profissional extremamente